Asa nasceu quando a fé era como uma lâmpada tremulando ao vento, prestes a se apagar. Descendente de Davi e Salomão, herdou um reino quebrado espiritualmente. Aos 20 anos, o trono caiu sobre ele. Jerusalém, que antes era gloriosa, agora estava cercada por altares pagãos e ídolos estrangeiros. Antes mesmo que Asa pudesse erguer a mão para mudar qualquer coisa, ele precisava encarar uma realidade devastadora. Judá não era mais um reino fiel ao Senhor. As ruas de Jerusalém contavam uma história de abandono espiritual profundo. O povo caminhava pelas mesmas pedras que seus antepassados haviam santificado, mas seus corações pertenciam a outros senhores, a divindades estrangeiras que prometiam poder e prosperidade fáceis. Eram décadas e décadas de permissividade religiosa que haviam corroído a alma da nação. A idolatria não apenas existia, ela reinava com punhos de ferro sobre cada aspecto da vida cotidiana. Postes sagrados de Asherá se erguiam em cada esquina, como sentinelas grotescas de uma fé completamente distorcida. Nos montes mais altos, onde outrora o povo de Israel clamava ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, agora se viam altares de pedra manchados de sangue inocente, dedicados a Baal, a Moloque e outros deuses que exigiam sacrifícios horrendos, até mesmo de crianças. O fedor nauseante do incenso pagão, misturado ao cheiro de carne queimada, pairava sobre a terra como uma nuvem pesada de condenação. Os costumes abomináveis dos povos vizinhos se misturavam à rotina sagrada de Judá como ervas daninhas venenosas que sufocam uma plantação. Mas havia algo ainda mais chocante, algo que cortava o coração jovem de Asa como uma lâmina afiada. A corrupção espiritual não vinha apenas do povo comum e ignorante. Os próprios líderes espirituais, aqueles que deveriam ser guardiões da verdade, estavam profundamente comprometidos com a mentira. Sacerdotes que deveriam ser defensores intransigentes da lei de Moisés, agora se curvavam diante de ídolos mudos e sem vida, em troca de influência política e riqueza material. Levitas que carregavam o DNA sagrado da adoração verdadeira haviam trocado o altar santo por rituais vazios, perigosos e blasfemos. E o golpe mais doloroso de todos: sua própria família estava envolvida até o pescoço nessa apostasia nacional. A rainha Mãe Maaca mantinha em segredo um ídolo pessoal, uma imagem repugnante e obscena de Asherá, que ela adorava religiosamente em um bosque sagrado construído dentro do próprio palácio real. Para Asa, aquilo era mais que uma traição familiar. Era uma afronta direta, descarada e intolerável ao Deus Santo de seus antepassados. Asa observava toda essa degradação espiritual com o peso esmagador de uma coroa que parecia pesar toneladas sobre sua cabeça jovem. A pergunta martelava incessantemente em sua mente atormentada: onde começar? Como arrancar pela raiz uma crença idólatra que havia se infiltrado tão profunda e sistematicamente no coração do povo? Como enfrentar sacerdotes poderosos e influentes, nobres ricos e corruptos, e até mesmo sua própria avó, a mulher que o havia criado? A verdade era cristalina e brutal, como um golpe no estômago. Enquanto o povo permanecesse espiritualmente distante do Deus verdadeiro, Judá jamais conheceria paz duradoura, prosperidade genuína ou segurança real. Foi então que ele tomou a decisão mais corajosa e radical de sua vida. Uma decisão que definiria não apenas o rumo de seu reinado pessoal, mas o destino eterno de uma nação inteira. Asa não hesitou nem por um segundo. Se o coração coletivo de Judá estava infectado por uma gangrena espiritual mortal, então ele arrancaria essa corrupção maligna pela raiz, mesmo que isso significasse sangrar dolorosamente no processo de cirurgia espiritual. E ele não começaria essa revolução com diplomacia suave, negociações políticas ou pedidos educados e gentis. O jovem rei compreendia com clareza absoluta que a situação estava além do ponto de retorno pacífico.
Era necessário ser implacável, radical e definitivo. A ordem real ecoou por todo o reino como um trovão ensurdecedor. Todos os altares pagãos deveriam ser completamente destruídos sem exceção. Cada poste sagrado profano, cada imagem grotesca de deuses estrangeiros, cada símbolo maldito de idolatria, absolutamente tudo deveria ser derrubado, despedaçado com força brutal e reduzido a pó que se espalharia pelo vento. O som devastador de pedras sendo quebradas a marteladas começou a ecoar por toda a extensão de Judá. Era um barulho ensurdecedor e implacável, como se o próprio reino estivesse sendo literalmente reconstruído pedra por pedra, martelo por martelo, golpe por golpe doloroso, mas necessário. Não era apenas destruição, era o nascimento violento de uma nova era espiritual para a nação escolhida de Deus. Os primeiros a sentirem o peso implacável e devastador da decisão revolucionária de Asa foram os sacerdotes corruptos que haviam trocado conscientemente o Senhor dos Exércitos por rituais vazios, sacrifícios sanguinários e adoração blasfema a divindades mudas e impotentes. Seus templos improvisados e profanos foram invadidos sem misericórdia pelas tropas reais leais a Asa. Suas oferendas abomináveis foram queimadas até virarem cinzas que o vento levou. Seus ídolos cuidadosamente esculpidos foram despedaçados com força brutal, reduzidos a fragmentos inúteis. Muitos desses sacerdotes corruptos resistiram desesperadamente, gritando com vozes histéricas que aquilo era um erro catastrófico que traria maldições terríveis sobre toda a nação. Alguns ofereceram subornos vultosos em ouro e prata. Outros ameaçaram vingança sobrenatural de seus deuses furiosos. Mas Asa não se deixou intimidar, comprar ou amedrontar nem por um momento. Ele conhecia profundamente a história sangrenta e trágica de seu povo. Sabia com absoluta certeza que cada vez que Israel havia seguido outros deuses ao longo dos séculos, a ruína militar, a guerra devastadora e o cativeiro humilhante vieram logo atrás como sombras mortais e inevitáveis. A campanha sistemática de destruição espiritual avançou como um furacão implacável por toda a terra abençoada de Judá. Das grandes cidades prósperas, às pequenas aldeias esquecidas, das mansões luxuosas dos ricos, às cabanas humildes dos pobres. Ninguém foi poupado da limpeza. Não havia exceções políticas, sociais ou econômicas. O povo observava em silêncio tenso e carregado de expectativa. Alguns estavam completamente apavorados, tremendo de medo mortal de que os deuses pagãos rejeitados se vingassem com pragas devastadoras, secas prolongadas e desastres naturais. Outros, no entanto, sentiam um alívio inexplicável e profundo, crescendo gradualmente em seus peitos oprimidos, como se no fundo mais secreto de seus corações dilacerados, soubessem que estavam finalmente retornando para algo sagrado, puro e verdadeiro, que nunca deveriam ter abandonado em primeiro lugar. Mas a grande prova de fogo definitiva da determinação inflexível e inabalável de Asa veio quando ele corajosamente voltou seus olhos investigadores para dentro do próprio Palácio Real, onde os segredos mais sombrios da família se escondiam. A rainha mãe Maaca estava absolutamente furiosa, queimando de ódio como uma tempestade devastadora. Seus olhos faiscavam com raiva assassina. Como ele ousava tocar na fé pessoal dela? Como ousava se levantar desrespeitosamente contra sua própria família, contra a mulher que o havia criado com tanto carinho desde bebê, seu ídolo pessoal cuidadosamente guardado, aquela imagem repugnante e obscena de Asherá que ela mantinha escondida em segredo absoluto? Era muito mais que um simples símbolo religioso privado. Era o símbolo tangível de sua influência política poderosa, de seu controle manipulador nos bastidores sombrios do reino.
Mas Asa, com o coração firme e inabalável como rocha sólida, não cedeu nenhuma polegada sequer diante da pressão familiar esmagadora. Com autoridade real absoluta, ele mandou seus soldados mais leais destruírem a escultura obscena com machados afiados e queimá-la publicamente no vale maldito de Cedron, diante dos olhos chocados de todo o povo. Mais chocante e revolucionário ainda, removeu oficialmente Maaca de sua posição extremamente honrosa como rainha-mãe, destituindo-a publicamente de qualquer poder político ou influência no reino. Nenhum outro rei antes dele na história de Judá havia feito algo tão radicalmente corajoso e espiritualmente necessário. Quando os últimos ídolos profanos foram finalmente reduzidos a escombros inúteis e a poeira da destruição purificadora finalmente assentou sobre a terra renovada, algo completamente inesperado e maravilhoso aconteceu com todo o reino de Judá. Em vez de revolta popular violenta, medo generalizado paralisante ou lamentos inconsoláveis pelos deuses perdidos, o reino experimentou algo que há décadas não conhecia: paz profunda, genuína e duradoura. Não era apenas ausência superficial de guerra externa. Era uma paz que penetrava como mel dourado nos corações feridos do povo. Uma tranquilidade sobrenatural que fluía pelas ruas como um rio cristalino que finalmente encontra seu curso verdadeiro e natural depois de anos desviando-se dolorosamente por terrenos áridos, rochosos e estéril. Os anos passaram como folhas douradas, dançando suavemente ao vento outonal. E Asa observou maravilhado enquanto seu povo floresceu de maneira extraordinária e sobrenatural. Os campos começaram a produzir colheitas abundantes e impressionantes que surpreendiam até mesmo os agricultores mais experientes e céticos da região. Era como se a própria terra estivesse celebrando a volta do Deus verdadeiro com frutos que pareciam milagres tangíveis. As ruas ficaram dramaticamente mais seguras. Ladrões violentos e assassinos sanguinários pareciam ter desaparecido misteriosamente da terra, como se uma força invisível os tivesse expulsado para longe das fronteiras abençoadas. As cidades cresceram e se expandiram naturalmente e prosperamente, com novas famílias esperançosas chegando constantemente de reinos vizinhos em busca da prosperidade lendária e da segurança incomparável de Judá. O comércio prosperou como nunca antes na história da nação. Caravanas de mercadores ricos atravessavam os portões fortificados diariamente, trazendo especiarias raras e aromáticas, ouro reluzente, prata pura e tecidos preciosos, bordados com fios de seda. O nome respeitado de Judá voltou a ser desejado, admirado e respeitado entre todas as nações conhecidas. O povo começou a sentir concretamente na própria pele a diferença dramática e inegável entre viver sob a sombra pesada e opressora de deuses mudos, impotentes e estranhos, e habitar seguramente sob a proteção poderosa, amorosa e eficaz do Deus verdadeiro e vivo. Era uma transformação tão radical quanto sair de uma caverna escura, úmida e sufocante para a luz brilhante, quente e vivificante do sol da manhã. Durante 10 anos inteiros e abençoados, a terra que antes estava mergulhada na instabilidade política crônica e na confusão espiritual devastadora, viveu um período dourado incomparável de ordem social, harmonia familiar e crescimento econômico sustentável. Mas Asa não era um rei ingênuo, sonhador ou desconectado da realidade política brutal. Ele compreendia perfeitamente a natureza decaída e ambiciosa do coração humano e a realidade militar impiedosa do Oriente Médio antigo. Sabia com sabedoria madura que a paz externa não duraria para sempre em um mundo cheio de reis ambiciosos, generais famintos por conquista e exércitos sedentos de saque. Outros reinos invejosos estavam sempre de olho cobiçoso em Judá.
como predadores famintos, observando pacientemente uma presa gorda e vulnerável. Eles esperavam qualquer sinal de fraqueza militar, qualquer rachadura na armadura defensiva, qualquer momento de descuido para atacarem como abutres vorazes sobre uma carcaça indefesa. Por isso, Asa tomou uma decisão equilibrada, sábia e profundamente espiritual, que demonstrava maturidade excepcional. Fé genuína em Deus e preparação militar inteligente não eram contraditórias. Eram complementares e necessárias. De repente, como um raio devastador cortando um céu azul e tranquilo, os batedores militares trouxeram a Jerusalém uma notícia que gelou o sangue de todos os presentes na corte real. Um exército estava marchando implacavelmente contra Judá, vindo do sul distante. Mas não era qualquer exército comum ou regional. Era uma força militar tão massiva e avassaladora que desafiava completamente a compreensão humana normal. Zera, o etíope temido, vinha do horizonte como uma avalanche humana apocalíptica, com 1 milhão de soldados treinados e 300 carros de guerra reluzentes. Era um número que soava como lenda impossível, uma força esmagadora que parecia capaz de engolir montanhas inteiras, cidades fortificadas e reinos prósperos pelo caminho. A poeira densa levantada pela marcha interminável dos guerreiros inimigos podia ser vista claramente de muitos quilômetros de distância, como uma nuvem escura e ameaçadora que cobria todo o horizonte sul e bloqueava parcialmente a luz do sol. Os rumores aterrorizantes de sua crueldade lendária, sede insaciável de conquista e métodos brutais de guerra se espalhavam mais rapidamente que fogo em palha seca, deixando terror paralisante e pânico desesperado por onde passavam como uma praga contagiosa. Aldeias inteiras eram completamente abandonadas às pressas, apenas com a simples notícia de sua aproximação inevitável. Famílias desesperadas fugiam apavoradas para as montanhas distantes, carregando nas costas curvadas apenas o pouco que conseguiam levar em uma fuga precipitada. Os homens experientes de Judá estavam bem treinados militarmente. Suas cidades eram sólidas e impressionantemente fortificadas. Mas como se preparar realisticamente para enfrentar um tsunami humano daquela magnitude absurda? Como resistir corajosamente a uma multidão que parecia tão incontável quanto os grãos infinitos de areia do deserto ou as estrelas inumeráveis do céu noturno? O medo corrosivo começou a se espalhar pelas fileiras normalmente disciplinadas do exército de Judá, como uma praga espiritual devastadora. Soldados veteranos endurecidos, que já haviam enfrentado corajosamente muitas batalhas sangrentas e saído vitoriosos, agora questionavam seriamente se a paz prolongada que desfrutaram por uma década dourada não os havia deixado perigosamente moles, despreparados e vulneráveis para um confronto desta magnitude. Alguns sussurravam discretamente que talvez fosse mais sábio se render imediatamente e evitar um massacre desnecessário. Outros sugeriam formar alianças militares desesperadas com reinos vizinhos, mesmo que isso significasse compromissos políticos humilhantes. O desespero crescente estava tomando conta rapidamente do acampamento militar, como um veneno que contamina um poço de água pura. Mas Asa, observando calmamente o pânico crescer ao seu redor, como ondas de um mar revolto, permaneceu firme e inabalável como uma rocha sólida plantada no meio de uma tempestade furiosa. Ele sabia algo fundamental que seus soldados amedrontados haviam temporariamente esquecido na pressão do momento. Sua verdadeira força militar não estava depositada nas espadas afiadas que carregavam com orgulho, nem nas muralhas altas e impressionantes que haviam construído com tanto esforço, nem mesmo nas estratégias militares sofisticadas que dominavam com maestria. Seu verdadeiro refúgio, sua fortaleza absolutamente inabalável,
estava depositada inteiramente no Deus vivo e poderoso que havia transformado Judá de um reino espiritualmente corrompido e politicamente instável em uma nação próspera, justa e tremendamente abençoada. Então, em um gesto que poucos reis na história da humanidade já tiveram coragem suficiente para fazer antes de uma batalha humanamente impossível, Asa fez algo que chocou profundamente tanto amigos leais quanto inimigos observadores. Ele se ajoelhou humildemente. Ali, bem na frente de todo o seu exército reunido, diante de centenas de soldados amedrontados e observadores, diante do céu aberto e infinito e das montanhas majestosas que serviam como testemunhas silenciosas, o rei poderoso de Judá clamou com uma voz forte e desesperada que ecoou dramaticamente por todo o vale. Senhor, só Tu podes ajudar o fraco contra o forte. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois em Ti confiamos completamente e em Teu nome santo viemos contra este exército imenso e aterrorizante. Tu és o nosso Deus. Não deixes que o homem mortal e limitado prevaleça contra Ti. O silêncio profundo que se seguiu era tão intenso e carregado de expectativa que parecia engolir até mesmo o vento suave que soprava entre as oliveiras. Todo o acampamento militar ficou em suspensão total, como se o próprio tempo tivesse parado completamente para ouvir e processar aquela oração desesperada, confiante e corajosa. Asa havia entregado a batalha impossível completamente nas mãos poderosas do Senhor dos Exércitos Celestiais. Não havia plano militar alternativo, não havia estratégia de reserva. Era literalmente tudo ou nada. Agora restava apenas esperar em fé para ver como o Deus de Israel responderia ao clamor sincero de seu servo fiel. O silêncio tenso que seguiu a oração desesperada de Asa parecia se estender por toda a criação visível, como se até mesmo os pássaros tivessem parado de cantar para ouvir atentamente o que aconteceria a seguir. Mas então, como se o próprio céu tivesse se inclinado compassivamente para escutar o clamor sincero de um coração completamente quebrantado, algo absolutamente sobrenatural e inexplicável começou a acontecer no campo de batalha tenso. O exército etíope, imenso e aparentemente invencível, avançava inicialmente com confiança arrogante e intimidadora. Seus soldados riam cinicamente entre si, fazendo piadas cruéis e desrespeitosas sobre como esmagariam aquele pequeno reino sem qualquer esforço significativo. 1 milhão de guerreiros experientes contra o exército relativamente pequeno de Judá. Para eles, era quase uma brincadeira de mau gosto, um aquecimento antes de conquistas maiores. Mas no exato momento crítico em que o confronto físico parecia absolutamente inevitável, no instante preciso em que as duas forças opostas estavam prestes a colidir violentamente em combate mortal, algo completamente inexplicável mudou dramaticamente o rumo de toda a batalha. Um pânico sobrenatural, completamente irracional e absolutamente avassalador, começou a se espalhar entre as fileiras antes organizadas dos inimigos como fogo destrutivo em palha ressecada. Primeiro foi apenas um sussurro nervoso e preocupado, depois um murmúrio crescente de preocupação genuína, depois gritos desesperados de confusão total e terror paralisante. Em questão de minutos surreais, o exército mais disciplinado e organizado do mundo conhecido estava em caos completo e incontrolável. Os guerreiros etíopes, tão disciplinados e confiantes até segundos antes, começaram a tropeçar uns nos outros, como se uma força invisível e misteriosa estivesse causando pânico em massa inexplicável. Soldados experientes e endurecidos fugiam em desespero absoluto, sem saber exatamente do que estavam fugindo. Asa e seus homens assistiam com os olhos completamente arregalados de incredulidade absoluta.
Aquele oceano aparentemente infinito de inimigos estava se desmanchando diante de seus olhos maravilhados, como sal fino na chuva forte. Foi então que Asa, com o coração explodindo de fé renovada e gratidão transbordante, deu a ordem que seus soldados jamais esqueceriam pelo resto de suas vidas. Atacar. O Senhor entregou nossos inimigos em nossas mãos. Os homens de Judá avançaram como leões famintos, cheios de coragem sobrenatural, sabendo com certeza absoluta que não lutavam sozinhos contra forças superiores. O próprio Deus dos exércitos celestiais estava no meio deles, liderando pessoalmente a carga vitoriosa. A vitória foi tão completa e esmagadora que parecia impossível de ser verdade, mesmo para quem estava vivenciando o milagre. A marcha triunfal de volta para Jerusalém foi diferente de qualquer outra na história gloriosa de Judá. Os soldados não apenas carregavam os espólios abundantes e impressionantes da guerra, mas traziam algo ainda mais valioso e duradouro: a certeza absoluta e inabalável de que o Deus de Israel havia lutado pessoalmente por eles. Mas quando se aproximavam dos portões familiares de Jerusalém, um homem surgiu no caminho como se tivesse saído das próprias montanhas. Era Azarias, o profeta, filho de Oded. Sem hesitação ou cerimônia, ele falou com autoridade divina. O Senhor está convosco enquanto estiverdes com ele. Se o buscarem sinceramente, vocês o encontrarão. Mas se o abandonarem por outros caminhos, ele também vos deixará. As palavras proféticas penetraram no coração de Asa como flechas certeiras carregadas de verdade eterna. A mensagem era cristalina. A guerra havia sido vencida precisamente porque ele confiou no Senhor com todo o coração. Mas essa confiança não poderia ser apenas momentânea ou circunstancial. As palavras proféticas incendiaram algo profundo e transformador no coração do rei. Ele reuniu todo o povo de Judá na grande praça central de Jerusalém e fez uma declaração histórica. Nós faremos um pacto solene e eterno com o Senhor nosso Deus. Todos em Judá deverão buscar ao Senhor com sinceridade absoluta, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. É um compromisso sagrado que selamos hoje. O povo respondeu com um clamor unânime que fez as próprias pedras de Jerusalém tremerem. Era renascimento nacional, purificação coletiva. Judá estava espiritualmente sólida novamente. Mais de 2 décadas deslizaram tranquilamente como um rio sereno. E Judá viveu uma estabilidade que poucos reinos no Oriente Médio conheciam. Mas é precisamente nos tempos de paz prolongada que o coração humano corre o maior perigo espiritual. Uma nova ameaça surgiu do norte. Baasa, rei de Israel, invejava profundamente a prosperidade constante de Judá. Cada dia que passava com Judá florescendo era um lembrete doloroso de sua própria mediocridade. Então Baasa tomou uma decisão estratégica. Começou a fortificar intensamente Ramá, na fronteira, uma posição como uma faca na garganta de Judá, controlando todas as rotas comerciais vitais. Asa reconheceu imediatamente o perigo mortal, mas aqui aconteceu algo sutil e extremamente significativo. Em vez de se prostrar em oração como fizera na crise dos etíopes, ele olhou para suas riquezas acumuladas. O ouro reluzente do templo, a prata dos cofres reais. Tudo poderia resolver o problema diplomaticamente, sem sangue, sem a incerteza de depender de um milagre divino. Pela primeira vez em décadas, Asa se afastava do caminho da fé total. Enviou tesouros sagrados para Ben-Hadad da Síria com uma mensagem calculada. Quebra tua aliança com Israel para que se retire de mim. O plano funcionou perfeitamente. Ben-Hadad atacou Israel, Baasa fugiu em pânico. Aos olhos do povo, foi uma jogada de mestre político, mas as consequências espirituais estavam apenas começando. A repreensão divina veio através de Hanani, o vidente.
Porque confiaste no rei da Síria e não no Senhor. Os etíopes não estavam em tuas mãos quando clamaste? Procedeste loucamente. Mas desta vez, Asa reagiu de forma completamente diferente. Em vez de se humilhar, endureceu o coração. Em ato de pura raiva, prendeu o profeta e oprimiu quem o apoiava. Anos passaram, a provação final chegou, doença cruel nos pés, que se tornou agonia constante. Médicos foram convocados, fortunas gastas em tratamentos. Nada funcionava. O mais triste, ele não buscou a Deus. O homem que se ajoelhou diante do exército agora agia como se nem precisasse do Altíssimo. Aos 60 anos, após 41 anos de reinado, morreu espiritualmente sozinho. Asa foi sepultado com honra. Para a maioria, sempre seria um grande rei. Mas sua história ensina verdades eternas. Um começo forte não garante final forte. A fé não é troféu conquistado, é decisão diária. O perigo não vem sempre através de tentações óbvias, mas disfarçado de sucesso e autossuficiência. Até os mais fiéis podem se perder quando param de depender do Senhor. Em que realmente confiamos? Como reagimos à correção amorosa? A tragédia de Asa não foi falhar, foi nunca voltar. Mas nós ainda temos tempo para escolher humildade em vez de orgulho. No fim da jornada, seremos lembrados por permanecermos fiéis ou por deixarmos o coração se desviar. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe e se inscreva para mais lições transformadoras da Palavra de Deus.